Ô, Daniel, quando você foi, Minas Gerais, aquele abraço. Desculpa, Rick. quando você foi para lá, você foi recebendo, foi te oferecido um cachê, né? Com a Um evolução do salário. tempo, o salário, né? O Salário. salário, no caso. Foi aumentando, né? Aham. Com o tempo. Você passou quantos anos, você falou? 6 anos. Seis. Foram 6 anos. É Você porque, na chegou verdade, eu a... tive dois contratos, né? Cada um era de um jeito. Aí você tem que... Olha a pergunta. Você só tem uma caneta. Quem disse que eu só tenho uma? Putz! Justamente, velho. É diferente. Mas vamos lá. Vem cá. Fala. Chegava para você, porque é óbvio, você pode dizer, não, não sei, não sei o que, não sei o que. Eu Mas, não olhava beleza. muito para isso. Mas é óbvio que sua imagem era muito mais trabalhada do que a de Alessandro. Isso já é a caneta? Já é da caneta? Não, o Ah, papo tá tão bom que que eu tô até bom, não quero nem derrubar a caneta, mas vai, fala. você ganhava mais do que a Alessandro, recebia mais do que ele na época, você sabia disso. Sabia. Porque sua imagem Sim. era mais trabalhada do que a dele. Não, mas veja bem. Quando eu fui para lá, na verdade, meu pai que negociou meu primeiro contrato de 3 anos, que quando ele negociou, a gente não sabia quanto ninguém ganhava, assim. Ele falou, ó, é isso, e vai aqui, vem dali, né? Número de cá, tá, 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 tá. Aceitaram e eu fui. Quando eu cheguei lá, porque assim, eu sempre, eu nunca bati na porta do escritório para falar de salário de ninguém lá. Nunca, nunca. Porque quando eu fui, o meu contrato ele já tinha tudo. Com tanto tempo é isso, com tanto tempo é isso, com tanto tempo é isso, com tanto tempo é isso e pronto. Morreu ali. Assim, eu soube depois que eu ganhava mais que o Alessandro, mas assim, quando eu fui para a banda, eu não sabia de nada, de ninguém, de ninguém. E por que você tinha dois contratos? Não, eu tinha um, aí com 3 anos fizeram outro, você tá entendendo? Entendi, entendi. Aí o outro foi um pouco diferente, mas aí eu que já tomei a frente e tudo. Mas aí foi mais Mas ou menos isso, assim. chegou naquele patamar de tipo, pô, já tenho aqui, já posso ter um carro, já te oferecer um carro, porque tinha banda que oferecia isso antigamente. Eu não sei se na Desejo Pô, e assim já que eu dava um carro, cheguei, não sei o eu acho quê. que inclusive foi até Berg. Perguntou na época se eu queria, quer comprar uma Hilux, a gente vai descontando. Mas eu não quis, não. É porque também viaja tanto que nem podia usar. Não, é porque, na verdade, eu lembro que eu, eu recebia R$ 10 na época por refeição. Veja bem, eu sempre vivi com o que eu acho confortável para mim, tranquilo, entendeu? Na época, R$ 10 por refeição. Então, digamos que se eu passasse 5 dias completos em Petrolina, eu recebia 30 por dia. R$ 150, vamos dizer assim, né? Sim. E aí eu chegava, morava no hotel. Depois de, eu acho que de 6 meses ou 7, que eu fui para um apartamento porque eu comprei meu carro. Então eu ficava no hotel. E aí eles pagavam essa diária do hotel, né? Eu era de fora, até me ambientar ali e ir para um apartamento. E eu lembro que com R$ 150 eu comprava o meu café da manhã dos 5 dias e deixava no frigobar. Eu almoçava num lava-jato de 5,50 com um copo de suco e eu deixava acertado na padaria minha janta toda noite e sobrava dinheiro para eu ir tomar cerveja com uma espetinho. A questão, Rick, não é tudo que você tem e você já. A questão é você manter o pé no chão e saber o porquê de estar ali. Quando eu fui para Desejo, eu larguei um curso na Federal, porque eu passei, eu cheguei a passar. E eu disse a meu pai, eu tô aqui para fazer a minha vida. E eu fui com isso muito claro dentro da minha cabeça, sabe? De fazer a minha vida financeiramente. E não deixei de fazer um bom trabalho, não deixei de me dar bem com as pessoas, de nada, nunca, nunca. Eram duas coisas muito distintas dentro da minha cabeça. Eu fui para fazer a minha vida financeiramente. E a Desejo, graças a Deus, me ajudou muito. O que eu fiz depois com o dinheiro, aí é outra história. Mas ela me ajudou muito, entendeu? Me ajudou muito. E consegui realizar alguns desejos e sonhos. Graças a Deus, cara.
Porque Qual eu foi o sabia momento? que isso era passageiro. Claro. Qual foi o momento que você sentiu necessidade De quê? de encerrar o ciclo na Desejo? Na Por quê? verdade, em 2013 eu já queria sair da banda. Por quê? Ah, porque eu comecei a construir. Eu abri uma construtora, né? Eu construí um prédio. Eu já tinha meu carro, era um Celta meu carro, mas para mim já estava bom. Sim. Andava, então tá bom. É. E aí eu disse, eu vou sair. Para mim já deu. Tá tranquilo. Só que na época, minha atual esposa da época estava grávida. E meu pai fez, olha, não sai agora. Porque você vai ter um menino, ele já sabia, né? Você vai ter um filho. Como é que você vai sustentar? E foi isso que pesou. Foi por isso que eu fiquei. Você ganhava quanto na época? Na época, ganhava 16 mil. É muito Isso foi em dinheiro. 2000 e... 2013, meu amigo, Era outra, uma grana, era outro patamar. outro patamar. Era. Então, assim, acabou que deu errado a construção, né? Também não vou adentrar nesse assunto, que é uma coisa bem particular, e eu também não posso ficar falando muito na internet. Mas acabou que eu fiquei, e pesou muito a palavra dele, porque ele foi um cara que ele teve muita experiência de altos e baixos, né? E ele disse, fique, é um conselho que eu lhe dou e tal. Eu disse, não, eu vou ficar, o senhor tá certo. E aí, mas assim, não fiquei com raiva, não, fiquei tranquilo. Quem foi que falou isso pra você? Meu pai. Certo. Eu fiquei, não é que eu fiquei sem querer, não, eu fiquei querendo ficar tranquilo, normal, sabe? Não, o senhor tá certo. Vou ficar, passo mais 3 anos, tô bem, assim, tô bem de cabeça, a banda tá bem, tudo. Vai dar certo. E fiquei tranquilo. Não foi vou ficar. Não, fiquei de boa, querendo ficar. E pronto. Porque não era assim, vou sair, era pai, tal. Aí a gente ia ali, conversava muito com ele. Aí ele disse, não, realmente o senhor tá certo. Entendeu como é? Não Sim. foi uma coisa que eu ia sair, assim, já estava decidido e ele me convenceu. Então foi uma junção. Mas aí eu fiquei tranquilo, a gente gravou outro DVD bem tranquilo. Porque eu gostava de estar na banda. Só que eu achava que já dava para sair. Mas aí acabou que eu fiquei e continuei mais 3 anos. E quando você decidiu sair mesmo, disse, ó, deu, vou chutar o balde, fudeu, e não 2015. foi? Pronto. 2015, aí eu já... Porque aí a gente tinha um salário, e aí eu tive uma redução de 30% no salário. É muito, é muito, é muito. É muito porque você se projeta, né? Sim. Você tem um custo. Então, quando você... Era 30 ou era 40%. É quase a metade do teu salário. Aí... E aí atrasaram. Foi uma época que a banda deu uma, sabe? Deu uma queda. Deu. Mas a gente entendeu, beleza. Mas só que eu tava com algumas situações e aí... Vocês faziam, na época do boom, vocês faziam Ah, quantos quantos shows shows? por Eu não mês? lembro. Sei lá, acho que 20. Não sei, 22. A gente já chegou a fazer mais 30 já. Então, 31, igual, 2, né? então, mês de junho era loucura, né? Eu não lembro. Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro, assim. Eu teria que pegar, caçar na internet a agenda pra... Mas eu não lembro. Mas eu sei que a gente chegou a fazer muito show. Passar 20 dias fora. Colado, assim, 20 dias colado. E quando você decidiu, quando você anunciou sua saída, foi de boa? Aceitaram de boa lá? Ou Nada. Na ficaram? verdade, eu anunciei na estrada. Eu já tava assim, sabe? Com algumas situações, tudo. Porque nenhuma situação com nenhum integrante da banda. Entendi. Mas algumas situações junto à diretoria, porque, como eu te digo, eu não vou à diretoria falar de, Rick, não. Em nenhum lugar que eu passei, nem no meu trabalho atual eu faço isso. Porque eu tenho um trabalho fora a banda. Hoje você trabalha com o quê? Eu, eu sou assessor de contrato administrativo. Fora a faculdade também e por aí vai. Então, assim, quando eu vou à diretoria, eu vou para conversar algo sobre a minha pessoa. Ponto. Nada de terceiro. E algumas situações que eu
que eu precisei e não chegaram. E quando precisaram de mim, eu cheguei. Então, assim, ou é ou não é. Então, aí para mim, para ficar assim, só venha nós, então para mim não dá mais não. E desisti. Aí você pergunta, foi planejado? Não, não foi planejado. Tava com o carro financiado, saí devendo carro e tudo. Mas, se eu vejo que eu já não estou ali para estar de pulso mesmo, é melhor sair. Rick, derruba essa caneta que são 8h10.